Hoje, o real parece algo completamente normal. Está no nosso dia a dia, nos preços, nos salários, nos cartões, nos aplicativos. Mas o que muita gente não percebe é que a moeda brasileira nasceu de um dos períodos mais caóticos e assustadores da história econômica do país. Para entender o real, é preciso voltar no tempo, para uma época em que o dinheiro simplesmente não era confiável. Durante os anos 80, o Brasil enfrentou um fenômeno devastador chamado hiperinflação. Diferente de uma inflação comum, em que os preços sobem gradualmente ao longo do tempo, a hiperinflação destrói o valor do dinheiro em uma velocidade absurda. Os preços mudavam constantemente. O que custava um valor pela manhã poderia estar mais caro à tarde. Salários perdiam poder de compra em questão de dias, às vezes até de horas. Viver naquele período significava correr contra o tempo. Assim que as pessoas recebiam, precisavam gastar rapidamente, porque deixar dinheiro parado era ver seu valor desaparecer. Supermercados remarcavam preços o tempo todo. Empresas enfrentavam enorme dificuldade para planejar custos. Investimentos se tornavam imprevisíveis. A economia funcionava em um estado de permanente instabilidade. Na tentativa de conter o problema, diversos planos econômicos foram lançados. Novas moedas surgiram, enquanto outras eram abandonadas. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo. Cortavam zeros, mudavam cédulas, mas o problema persistia. A inflação voltava com força, corroendo novamente o valor do dinheiro. Esse ambiente criou uma profunda sensação de insegurança. O brasileiro já não confiava na própria moeda. O dinheiro parecia derreter. A ideia de estabilidade econômica parecia distante. Foi então que, em 1990, um evento marcaria o país de forma dramática. Fernando Collor de Mello assumia a presidência com a promessa de combater a inflação de maneira definitiva. O país aguardava medidas fortes, mas ninguém imaginava o impacto do que estava por vir. Em um anúncio que chocou a população, o governo revelou uma decisão extrema: o bloqueio do dinheiro depositado em contas bancárias e poupanças. Grande parte dos recursos financeiros dos brasileiros simplesmente ficaria congelada. As pessoas não poderiam sacar, movimentar ou utilizar o próprio dinheiro. Da noite para o dia, milhões de cidadãos perderam acesso às economias de uma vida inteira. O choque foi imediato. Famílias entraram em desespero. Empresas viram seu capital de giro desaparecer. Pequenos negócios quebraram. Planos foram destruídos. A medida pretendia reduzir a quantidade de dinheiro em circulação e conter a inflação, mas o efeito psicológico foi devastador. O Plano Collor se tornaria um dos episódios mais traumáticos da história econômica brasileira. Mais do que números ou índices, ele afetou diretamente a vida de milhões de pessoas. Mesmo após o plano, a inflação não foi resolvida de maneira duradoura. A instabilidade continuava presente. O país ainda buscava uma solução real, algo que fosse capaz de restaurar a confiança no sistema monetário. Alguns anos depois, uma nova abordagem começaria a ganhar forma. Durante o governo de Itamar Franco, uma equipe de economistas desenvolveu uma estratégia diferente de tudo o que havia sido tentado antes. Em vez de simplesmente trocar a moeda ou cortar zeros, a ideia era atacar o problema da inflação de maneira estrutural. Nascia então a Unidade Real de Valor, a URV. A URV não era uma moeda física, mas uma referência estável de valor. Enquanto a moeda oficial continuava sofrendo com a inflação, preços e salários passaram a ser expressos também nessa unidade paralela. A grande inovação estava no fato de que a URV permanecia estável, criando uma âncora psicológica e econômica. Gradualmente, a economia começava a se reorganizar em torno de um padrão confiável. Esse processo permitiu uma transição muito mais suave e previsível. Pela primeira vez em muito tempo, surgia a sensação de que o país estava construindo algo sólido. Então, em 1994, a transformação se completaria. O real era oficialmente lançado. Diferente das experiências anteriores, o real já nascia sustentado por uma lógica de estabilidade. A inflação, que por décadas parecia incontrolável, começou a cair de forma significativa. Os preços pararam de disparar. O planejamento econômico se tornou possível novamente. O impacto foi profundo. O cotidiano dos brasileiros mudou. A previsibilidade retornou. A confiança na moeda começou a ser reconstruída. Após anos de caos, o país finalmente experimentava estabilidade monetária.
É importante compreender que o real não foi apenas uma nova cédula ou um novo nome para o dinheiro. Ele representou o fim de uma longa era de instabilidade, incerteza e descontrole inflacionário. Ao mesmo tempo, o trauma do Plano Collor permaneceu na memória coletiva. Para muitos brasileiros, aquele episódio simbolizou o momento em que o dinheiro deixou de ser algo seguro. Uma lembrança de como decisões econômicas podem afetar profundamente a vida das pessoas. A história do real é, portanto, uma história de crise, choque e reconstrução. Ela mostra como a confiança em uma moeda é fundamental para o funcionamento de toda a economia. Sem estabilidade, o dinheiro perde seu significado. Com estabilidade surgem previsibilidade, planejamento e crescimento. Hoje, ao utilizarmos o real de forma tão natural, raramente pensamos na complexa e turbulenta trajetória que levou à sua criação. Mas por trás de cada cédula, de cada preço e de cada transação, existe uma história marcada por desafios enormes, decisões radicais e uma das maiores transformações econômicas do Brasil. Siga-nos para mais vídeos como esse e se inscreva em nosso canal.